Como é que você está, Olá. Marina? Seja muito bem-vinda a esse espaço aqui online, né? É um prazer te receber. Conta um pouquinho, né, para as pessoas que estão aí assistindo a gente e também para as pessoas que vão assistir depois, né, que de repente a agenda não bateu, não vai conseguir estar com a gente ao vivo, mas fala um pouquinho a respeito da sua trajetória, quem é você, o que você faz, como que você chegou, né, à atuação que você tem atualmente. Eu vi que você tá falhando? Tá falhando? Eu estou te ouvindo. Não, tá Ah, tá. ok. Tá bom. Eu vi que você já contou como que foi o nosso encontro, né? Sim, Fui eu te abordando. Por que você não colocou a fisioterapia? Não é verdade? isso, exatamente. Então, a minha trajetória, ela é uma linda trajetória, que eu tenho muito orgulho dela, né? Eu fui estudante de fisioterapia, apaixonada por neurologia, e aí eu decidi que eu ia fazer uma pós. E aí eu tinha meus 22 aninhos, com toda a ilusão do mundo, falei, eu quero fazer a melhor pós que temos. Aí eu quis fazer a pós da Escola Paulista de Medicina, que era a melhor na época de neurologia para fisioterapia. Aí eu fui. E lá foram abrindo caminho. De lá eu trabalhei um pouco no centro de reabilitação da Escola Paulista, que na época era o Lar Escola São Francisco. De lá, quem foi uma professora minha me levou para a ACD. Aí na ACD eu Que trabalhei legal. 5 anos. Da Nossa. ACD para o Einstein. Só que daí eu me casei. Me apaixonei por um moço lindo e me casei. E aí do Einstein eu pedi conta e vim para São José. Trabalhei num bom centro de reabilitação aqui no Policlin. Só que nesse caminho eu fiquei grávida do João, né? Quando eu vim para São José. E aí a gestação do João não foi fácil. Ele teve uma malformação pulmonar. E aí eu vou passar bem rápido isso, mas ele é a base de hoje eu estar aqui, né? Sim. E aí a gestação não foi fácil. Ele foi submetido a uma cirurgia intraútero, ele não podia, devido à malformação dele, ele não podia pegar resfriado, então ele não podia ir para a escolinha, não podia nada. Então eu precisei abandonar, fazer uma ruptura com a profissão. Não foi Sim, fácil, mas era o meu maior tesouro que estava ali envolvido. E aí eu fiz essa ruptura, né? Mas eu sou muito inquieta. Aí eu fiquei em casa. Aí eu falei, eu vou ficar em casa, mas eu preciso estudar, porque meu cérebro não pode parar, né? E aí eu fui fazer uma outra faculdade, a pedagogia. Porque eu sempre tive dúvida, Eline, assim, dos meus pacientes neurológicos, como eu podia atingi-los mais na aprendizagem. E aí eu fui buscar a pedagogia. E legal. aí, foi muito legal. A minha mãe era pedagoga. Acho que eu fui juntar para minha mãe ficar também mais feliz. E aí eu fui estudando, mas ela não me saciou tudo. Aí eu fui na psicomotricidade, porque o João começou a dar algumas respostas que o corpinho dele não era tão conecto, tão equilibradinho, tão fácil. E aí eu falei assim, como que eu posso fazer para o João? Eu falei assim, vou na psicomotricidade. Aí eu fiz a psicomotricidade. E aí eu quis conversar, dialogar com a escola do João. E eu achei que através da pedagogia, a psicomotricidade, ia ser mais fácil. Mas aí eu vi que não. Aí eu fui fazer a psicopedagogia, para ser mais fácil ainda de relacionar com o João, né? E aí isso, porque uma coisa vai abrindo a outra, né? E aí eu fui estudando muito isso, fui estudando muito TDAH, TEA, aí eu fui me encantando com esse universo. Fui me encantando, fui seguindo amigas que trabalham com isso, fui me encantando. Aí eu falei assim, é isso que eu quero. E aí eu comecei a minha trajetória. Porque mais pra frente a gente vai falar mais disso. Mas aí eu entendi que a gente pode aprender pelo corpo. Então foi nesse sentido que começou a minha E aí, trajetória
E é engraçado que quando a gente se conheceu, você falou, puxa, minha trajetória é muito parecida com a sua, né? Porque a gente começou a estudar para ajudar os nossos filhos, né? E aquilo ali acabou se tornando a profissão, né? Não acredito, acredito que essa identificação não acontece com todas as pessoas. Eu acho que todas as mães são muito dedicadas, né? E todas as mães, pelo menos as que eu, né, convivo, são muito estudiosas. Mas essa identificação realmente aconteceu comigo e pelo jeito aconteceu com você, ao ponto, né, de se tornar ali sua área de foco, de trabalho mesmo. E isso é muito precioso. E acho assim, muito interessante que a sua base é a fisioterapia, né? Então, esse olhar, ele acaba sendo muito diferente do meu, né? Eu sou da educação, sou da pedagogia, a minha base profissional antes da Valentina era a nutrição, mas né, minha trajetória acabou sendo para a área da educação, fiz a pedagogia também, fiz a psicomotricidade, pensando no desenvolvimento da escrita da Valentina, né? Que ali ela apresentava bastante dificuldade. Então, como eu queria ajudá-la muito nisso, fiz a psicomotricidade e fiz a psicopedagogia comportamental. Aí já falando em análise do comportamento, né? Você também acabou trilhando esse caminho. Me conta aí sua relação com a análise do comportamento. Eu também estou sendo... Aí eu falei assim, mas tá faltando. Porque sempre tá faltando, né? A gente que é inquieto sempre tá faltando, não é? Aí eu entrei na pós-graduação da aba pela CBI. Então agora eu sou você está uma cursando ainda ou você já concluiu? Estou cursando. Fiz alguns cursos, mas estou cursando, porque eu quis a pós-graduação. Falei, então eu vou fazer a pós-graduação. Eu vou entender muito mais disso. Porque às vezes a gente escuta os profissionais, aquilo que você falou na sua palestra. Aba, nossa, quanta rigidez, quanto não sei o quê. Mas eu acho que a gente só pode discutir se a gente sabe bem, né? A gente só pode aplicar se sabe bem. Exatamente. E nós temos muitos casos disso, né? E assim, como toda profissão, né, a gente tem bons e tem maus profissionais, e então nada melhor do que você ir lá estudar para tirar suas próprias conclusões e não ficar ouvindo de terceiros e replicando o que houve de terceiros, né? Que eu acho que é o mais perigoso, principalmente em relação à análise do comportamento, que é uma ciência tão profunda, né? Que tem assim tantas vertentes e tantas possibilidades. Mas vamos voltar um pouquinho para a fisioterapia, né? Que é o nosso tema assim, principal. Eu, como compartilhei com você, a Valentina, um dos sinais, né, que ela tinha na primeira infância do transtorno do espectro do autismo era andar na ponta dos pés, né? Ela fez isso predominantemente na primeira infância e ela ainda anda na ponta dos pés, mas hoje ela consegue ter uma intermitência maior, então ela tem momentos de pisada completa, né? Ela faz atletismo, e lá ela caminha, ela corre. Então, hoje essa pisada que a gente chama de marcha equina, né? Ela não é tão prejudicial como já foi na primeira infância. E a nossa preocupação quando ela era pequenininha era que houvesse um encurtamento do tendão e essa pisada ali ficasse definitiva de alguma forma, ela precisasse de um procedimento cirúrgico. Então, nós procuramos a fisioterapia. E ela muito pequenininha, a gente ia fazer fisioterapia. E eu me lembro, assim, que na época a fisioterapeuta propunha muitas atividades dela subir rampa, né? Para que o pezinho dela fizesse um movimento contrário de andar na ponta dos pés. E a gente tentou, né, proporcionar isso para ela em outros ambientes, para além ali da sessão de fisioterapia. Mas essa foi uma das únicas coisas, assim, que me acendeu fisioterapia dentro do transtorno do espectro do autismo. E eu queria que você contasse um pouco mais pra gente, né, a respeito de como que a fisioterapia pode ser relevante no desenvolvimento ou no tratamento da pessoa com autismo. Existem vários pontos, né? A gente tem, por exemplo, você teve um ponto certo, que foi a marcha equina, né? O andar nas pontas dos pés. Hoje se fala muito que existe a marcha equina ou por comportamento ou por uma alteração sensorial. Sim. Né?
E que ela leva ao encurtamento. Isso que você fez foi bárbaro, porque você teve medo de uma cirurgia. A gente precisa pensar que as nossas crianças, elas podem ir à cirurgia. Então, a gente precisa também evitar isso. Então, esse é um ponto. Então, você foi num ponto específico. Mas toda criança... Porque quando a gente pensa na criança com autismo, o que vem na cabeça de todo mundo? A fala, a comunicação e o sensorial. São esses 3 pontos que vem. Né? Eu já vi professores, até colegas de trabalho, falar para mim, mas ele anda. Só que hoje existem muitas pesquisas que falam que mais de 80% dos autistas, eles têm alterações motoras. Mais de 80% dos autistas. É um número muito alto, não é? E é engraçado que as pessoas não falam muito sobre isso, né? Não. Como que a gente começou a se relacionar com o mundo? Pelo sensório motor. Pelo sensório motor a gente começou a se relacionar. Pelo mundo. E a criança autista, às vezes, nunca passou por esse relacionamento. Ou passa por um relacionamento empobrecido. Quantas vezes, às vezes, uma criança... Vou dar um exemplo, tá? Que são muitos. Uma criança que fica mais quietinha, sentada, brincando. Ela vai explorar, subir num móvel? Ela não vai escalar, né? Ela vai escalar? Ela vai... E aí? Então, ela deixou... Interessante que eu só consegui começar a perceber esses déficits na Valentina quando ela começou a ficar maior. Porque quando é bebezinho, quando é pequenininho, 3 até 4 anos, é esperado ali uma certa descoordenação, tudo é coisa de bebê, tudo é engraçadinho e tudo mais. À medida que ela foi crescendo, ela ia nos parquinhos, por exemplo, e eu vi que ela tinha dificuldade de subir no escorregador, né, de se equilibrar num balanço, coisas que crianças muito menores que ela já faziam assim com bastante autonomia, né? E ela demonstrava essa insegurança mesmo, não só no equilíbrio, mas principalmente na força. Parecia que ela não dava conta do peso do próprio corpo, né? Na verdade, isso ainda é uma realidade. Eu percebo bastante isso nela, que ela não compreende o tamanho que ela tem, que quando ela anda, ela tem dificuldade de dimensionar ela no ambiente, no espaço, né? E isso são coisas que não são consideradas, porque quando a gente fala de tratamento de autismo, é o que você falou, fica todo mundo muito preocupado dessa criança falar, dessa criança se comunicar, e ok, eu também acho que isso é prioritário, mas a gente não pode esquecer que essa pessoa está no mundo, né? Então, a gente eu até comentei com você no dia que a gente se conheceu, na semana passada, se eu não me engano, a Valentina, ao entrar na escola, ela foi em direção de uma mãe que estava vindo, que tinha ido levar o filho, e ela bateu o ombro no ombro da mãe, assim, era um corredor enorme, sabe? Tinha muito espaço, mas mesmo assim ela não conseguiu dimensionar a velocidade que ela estava indo, da distância que ela precisava estar da pessoa que estava vindo no sentido contrário. Então, esses acidentes acontecem com alguma frequência, né? E acredito que tem muita coisa, obviamente, que constrói esse comportamento, mas a questão motora, né, ela é muito importante. Porque existe também um outro estudo, tá? Que ele fala sobre as conectividades do cérebro, tá? Quanto mais eu fizer no meu corpo, mais eu faço umas conexões com os meus neurônios. Às vezes eu estou trabalhando o meu corpo e eu nem estou trabalhando tanto o tônus, não sei o quê, mas eu vou ajudar na fala, porque eu vou melhorar essas conexões. Eu ponho meu cérebro muito mais ativo. E o que acontece com a criança autista? Ela é muito mais parada, motoramente. Ela é passiva, né? Sem falar que ela passa a primeira infância dentro de salas de terapia, né? Ela tem uma agitação psicomotora, mas não é um movimento funcional. A criança não faz com intenção. Eu vou fazer com intenção.
Então, isso muda. E tem mais um outro, na verdade, tem muitos raciocínios que permeiam a fisioterapia puputeia. Tem um outro raciocínio. Existem algumas coisas que são bases para o movimento. Por exemplo, o tônus. O tônus é base para o movimento correto. Então, se uma criança não tem um tônus adequado, ela não vai ter uma resistência muscular adequada. Ela não vai ter uma força adequada. Ela não vai explorar. Aí vai ter, hoje eu avaliei uma criança na clínica que eu trabalho, e a mãe falou assim, ele é muito preguiçoso. Ai, tem sempre esses rótulos, infelizmente, né? Eu falei assim, não, ele não é preguiçoso. Ela falou assim, como assim você está dizendo isso? Eu falei, não, ele não tem resistência muscular para fazer tudo isso que é. Ah, mas o priminho dele faz, não sei o quê, e ele não vai. Ele falou, lógico que ele não vai. Ele sabe que ele não dá conta. Mas você sabe que eu precisei de uma fisioterapeuta, foi uma fisioterapeuta que era psicomotricista, fez uma avaliação da Valentina para me dizer isso, para eu entender. Porque eu também achava, nossa, será que é o peso dela? A Valentina nunca foi uma criança obesa, mas ela sempre foi muito grande, a estatura dela sempre esteve muito acima da média, né? Então eu achava que era o tamanhão dela, que fazia com que ela tivesse essa mobilidade meio reduzida, meio lenta, né? Entre aspas aí, meio preguiçosa, né? E foi uma fisioterapeuta que falou isso pra mim. Eu falei, olha, eu levo minha filha pra caminhar, ela não quer caminhar. E aí ela falou, não é que ela não quer, ela não dá conta. O músculo dela fadiga muito rápido, porque ela não tem tônus, né, muscular. Aí que eu fui entender e explorar essa parte e começar a proporcionar. Até na época eu falei, nossa, e agora? O que eu faço, né? Eu tinha justamente que fazer o que você está falando, proporcionar para ela essas oportunidades, né? Dela ativar esses grupos musculares, né? Então, vamos pensar nessa sua pergunta, porque eu dei várias vertentes, né? Eu falei várias coisas, não foi? Eu falei do que eu falei? Eu falei que o nosso primeiro contato com o mundo, o nosso contato com o mundo é pelo corpo. Por exemplo, eu cheguei para você, eu te dei um beijo, te abracei e eu fiz uma postura adequada para você me ouvir melhor, não foi? Então, sim, meu relacionamento é com o corpo. Mas esse corpo, ele não tá tão conecto. E aí eu faço o quê? Meu relacionamento já perde. Uma outra, eu preciso de algumas bases, como o tônus, por exemplo, que normal, mais de 80% das crianças autistas, o tônus é considerado baixo. É dado como baixo. Na hora que você avalia, o tônus é baixo. Então, eu não vou ter base para... O que é o tônus baixo? Deve ter gente aqui que não, né, a gente fala. É aquela criança que ela é mais molinha. Parece, né? Ela é mais molinha, ela tem dificuldade de se manter sentada, ereta, tem dificuldade de fazer as coisas com um ajuste de postura melhor. Então, e também o próprio nível de alerta dela muda, né? Uma outra coisa que se fala muito em autismo, hoje tem muitas pesquisas também, porque eu estudo muito. Tem muitas pesquisas. O que é? O cerebelo. O cerebelo, ele é o grande órgão que comanda todos os nossos... Ele é o maestro da nossa orquestra. Porque tudo passa por ele, para ele dar o aval, tá certo ou tá errado. Vamos mudar. E as crianças com autismo, elas têm baixa conectividade no cerebelo. E quando eu dou o movimento, esse cerebelo entra mais em alerta. Aí você legal, hein? Puxa, que informação importante. É muito importante. Aí você pensa assim, mas às vezes eu posso dar um movimento por movimento. Se eu colocá-la numa natação, se eu colocá-la numa sessão de grupo, se eu fizer algumas outras coisas, é válido? É. Quanto mais movimento eu tiver, melhor vai ser meu repertório e o motor. Mas, o que o fisioterapeuta faz de diferente? Ele, além de ver que o repertório motor, tá de fraco, ele vai começar a avaliar qual músculo que está acontecendo. Por interferência do músculo, a interferência sensorial. Então, ele vai avaliar cada ponto para ele ser mais assertivo. E essa é da área, porque
Você vê, às vezes a gente fica ali lutando com a criança porque a criança não consegue escrever, pensando que o problema está na mão, É. né? E olha quanta coisa pode estar envolvida. E às vezes a criança não tem nenhuma boa postura para sentar. Exatamente. Não consegue nem sustentar, Entendeu? né, ali a postura. A gente precisa pensar nos pré-requisitos. Para cada tarefa, existem pré-requisitos. Que legal. Então, a gente precisa pensar nisso, entendeu? Então, o papel do fisioterapeuta, ele é gigante. Hoje existe uma luta muito grande, porque na descrição do autismo da DSM-5, não se fala muito da alteração motora. Se fala de comportamento, se fala de fala, se fala de material. Então, nós fisioterapeutas... Ela é predominante, né? Mas eu entendo também, porque eu também sou mãe. Eu também quero... Todo mundo quer que seu filho tenha um melhor comportamento. A gente quer que fale, a fala também. E a gente quer que ele vá para um ambiente e ele consiga ficar naquele ambiente sensorial. Mas você sabe que você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que você estava falando da postura, né? De você ter uma postura adequada. E a gente, às vezes, discute muito a questão do autismo de nível de suporte 2, de nível de suporte 3, que precisam de ajudas, né, mais intrusivas, né, de terceiros, mas esquece o nível de suporte 1, que é o autismo conhecido como autismo leve. E eu estava vendo hoje mesmo um conteúdo a respeito disso, que às vezes essa resposta postural, né, ela interfere na interação social. Por quê? Porque é o que você falou, a nossa postura, ela conversa com o meio. E se eu não consigo ter uma postura adequada, que transmite a informação adequada, né, eu vou ser mal interpretada pela sociedade. Verdade, verdade. Aí tem essa postura. E aí tem mais um outro estudo, que esse é alarmante. Alarmante. Foi feito nos Estados Unidos. 70% dos pacientes com TEA desenvolvem algum grau de escoliose. Sério, nossa. É muita coisa. Escoliose é aquela que entorta pro lado da coluna? Pro lado. Puxa vida. Esse é o meu medo com a Valentina. Nossa, tenho muito medo dela, né? Da coluna dela ser prejudicada, porque ela é muito alta, muito pesada, ela tem um ombro largo. Então, quando ela passou por essa avaliação pela fisioterapeuta, eu fiquei apavorada, né? Falei, gente, eu preciso de dar um jeito, né? E foi quando a gente começou a buscar outros esportes para ela na época, porque ela sempre fez natação, só que a natação, ela ficava muito passiva, né? Ali na aguinha, boiando. Ela não fazia aquela natação intencional, braçadas, chegadas, né? Era uma coisa muito lúdica. Então, eu falei, não, a gente precisa de pôr uma coisa que ela tenha que sustentar o peso do corpo dela, né? E foi quando nós mudamos para o atletismo. E aí, tá dando certo? Sim, foi um trabalho de formiguinha, né? Até o pessoal do atletismo estava lá no Simpósio Autismo em Foco, participando também do Instituto Atom. É uma organização que tem aqui em São José dos Campos que cuida de todo o paradesporto. Então, todos os paratletas normalmente estão engajados nessa organização e eles têm modalidades inclusivas. Então, a Valentina faz o karatê e o atletismo. E isso tem contribuído muito com o desenvolvimento motor dela, primeiro porque ela tem que aprender, né, a fazer movimentos e a controlar o próprio corpo para realizar as coisas, mas ela também tem aulas de alongamento, tem outras coisas, né, que permitem a ela ativações musculares diferentes. Mas eu não tinha pensado que um trabalho de fisioterapia nesse momento também poderia ser positivo para ela, né? E aí conta pra gente um pouco sobre como que é na prática o tratamento mesmo, o atendimento fisioterapêutico de uma pessoa com autismo. É uma sessão, como que é isso? É uma sessão por semana? É todo dia? Quantas horas? É individual? É em grupo? Fala aí pra gente como é que é. Vou falar. A primeira coisa que o profissional precisa fazer é a avaliação. Então, ele não sai dizendo, olha, vai ser 1, 2, 3 vezes. Ele vai fazer uma avaliação dessa criança.
E aí ele vai ver quais são as necessidades específicas daquela criança. Porque às vezes a gente, como profissional, a gente fala assim, vou trabalhar o equilíbrio. Equilíbrio, ele é amplo. Estou dando de equilíbrio, mas amplo. Vou trabalhar a marcha, que é o andar. Mas é muito amplo. Então, ele precisa ter um olhar atento para ver o que em específico aquela criança precisa. Delimitar a partir daí, mais esse objetivo, né? Limitar. Porque normalmente a criança com TEA, ela chega cheia de terapias. Ninguém chega só para física. Na verdade, a física chega por último. Entendeu? A física é a última. É a última. Ela já faz fono, ela faz. A mãe já pôs no esporte, a mãe já pôs na psico, e já fez todo mundo. E aí vem a física como se fosse a lapidadora, né? Mas que não é isso, é uma equipe. Todo mundo caminha junto com um só objetivo, né? Que é a criança. E aí a gente faz essa avaliação. E a gente aplica alguns protocolos próprios da física. Hoje tem protocolos próprios da física. Então a gente aplica esses protocolos. Faz essa avaliação própria do autismo. O fisioterapeuta que vai trabalhar com autismo, ele tem que pensar meio que fora da caixa. Porque, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com paralisia cerebral, com lesão medular, mas é um outro contexto. Porque o autista, ele é um sujeito completo, o profissional. Ele é um sujeito completo. Você não faz ele por pedaços. Na verdade, ninguém devia ser feito por, isso. Mas o autista, ele faz todo mundo trabalhar o raciocínio. Ele faz neuroplasticidade no fisioterapeuta dele. Ótimo. Com certeza. Entendeu? Ele faz neuroplasticidade. Então, ele tem isso. E a partir daí, a gente trilha quantidades. A gente fala para o pai, olha, isso, e vamos ver a resposta. E o que é interessante, às vezes a gente vai fazer 2 vezes na semana. Mas se você trabalhar junto com a equipe multi, esse trabalho de 2 vezes vai se multiplicar. A equipe multi vai se multiplicar. Porque eu vou conversar com a teórica, eu estou vendo isso. E ela vai falar, nossa, eu também vejo. Então eu consigo, por exemplo, às vezes está numa pedagoga. Vamos sair da nossa, você. Uma pedagoga que a criança está trabalhando a escrita. Certo? Aí a pedagoga falou assim, eu já fiz a parte sensorial, eu já fiz ela rasgar papel, eu já fiz amassar. Eu estou dando só exemplos bem simples. Mas não, ela não tem força de ombro, não tem força do músculo que é deltoide, para sustentar e manter. Aí eu vou lá e eu ajudo essa pedagoga. Então, o trabalho, ele é multi. Então, a partir daí, às vezes... Isso aí é o sonho da psicopedagoga. Você ter a quem recorrer nesses momentos. Porque eu tenho, de repente, uma criança que eu preciso ensinar ela a colorir um desenho e respeitar o limite daquele desenho. E a mãozinha não consegue respeitar aquela linha, né? E às vezes a gente fica perdida ali, né? O que eu faço para ajudar essa criança a progredir nessa pequena habilidade, né? Porque às vezes é o que você disse. Pode ter relação com o músculo que está lá no ombro, né? Aí tem muita relação, né? Coordenação olho-mão, porque às vezes essa criança não engatinhou, então ela não passou também por essa profundidade da coordenação olho-mão. Então ela se prejudicou a isso. Então, quanto mais precoce vier, melhor é. Mas como, graças a Deus... É um trabalho que a gente precisa começar a fazer, né? É o que você falou. O fato das questões dos comprometimentos motores no autismo não estarem descritos no DSM-5 ou no CID, por exemplo, a gente fala de comunicação e deficiência intelectual, basicamente isso, né? Fora as questões sensoriais, né? E de interação social. Eu acho que é tão relevante isso que a gente precisa começar a batalhar para que isso apareça nessas referências, né? Para que o diagnóstico que acontece precocemente, a intervenção, ela também... Porque assim, quando a gente acaba de sair do consultório neuropediátrico, a gente sai com encaminhamentos, né?
A gente sai para fono, a gente sai para TO, a gente sai para matricular na escola, a gente sai para botar na natação. Então, a gente precisa que, né, a comunidade médica também enxergue a fisioterapia e já saia também para uma avaliação fisioterapêutica, né? Porque às vezes, é muito raro o caso, mas às vezes nem precisa da físio. Mas aí você vai caminhar sem precisar. Você vai saber que você fez o caminho. Mas Sim, é aquilo que a 99... gente falou, né, a respeito da neuroplasticidade. A gente precisa aproveitar a primeira infância, né, os primeiros anos ali onde a gente tem essa neuroplasticidade mais favorável. Então, é o momento da gente avaliar. Se não precisar, ok, vida que segue. Agora, se precisar, é o melhor momento para intervir. É o melhor. Eu acho que a gente precisa fazer isso que você fez, por exemplo. De chamar para uma live e a gente discutindo, e a gente falando, entendeu? É, porque assim a gente dá a oportunidade de outras pessoas conhecerem, né? Não conheço nada, mas é porque não é falado. Não é falado mesmo. E é o que por isso que eu fui você me atrás de disse. você. Muitas vezes você é procurada como profissional porque você é psicomotricista. E não porque você é fisioterapeuta. Mas por quê? Porque há um desconhecimento da relevância dessa área mesmo. Agora eu vou te lançar uma pergunta. Você, como psicomotricista e pedagoga, você tem um olhar diferente do psicomotricista fisioterapeuta. Não é? Com certeza. Não, eu sou supervisionada por uma analista do comportamento que é fisioterapeuta. Então, minha filha, ali eu sou privilegiada. Porque o que eu preciso e qual a dificuldade que eu tenho com a criança que eu atendo nesse sentido, ela tem muito mais know-how do que eu como psicomotricista. Nossa, passa longe. Então, não, eu acho que a psicomotricidade, ela devia estar em todos os profissionais do TEA. Todos os profissionais que lidam com autismo. Porque é um olhar para o corpo diferenciado. É um olhar para o corpo diferenciado. Só que, por exemplo, a sua sessão hoje que você tem psicomotricidade, ela deve ser diferente há uns anos atrás que você não tinha psicomotricidade. Ah, com certeza. E no fisioterapeuta traz uma também, diferença no olhar mesmo, é o que você disse. Amplia o leque também. Sim, entendeu? Exatamente. E é tão gostoso, é que eu sou meio empolgada, mas é tão gostoso isso, porque a gente vai trabalhando e a gente vai fazendo um trabalho motor que trabalha também o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva. Sim, gente, verdade. É isso. Entendeu? Que é o sensacional mesmo, né? Porque quando você trabalha as questões físicas e motoras, a gente está estimulando esse sistema nervoso. Então, outras áreas do desenvolvimento também vão se beneficiar. Vão se beneficiar. Por causa da conexão, por causa dos neurônios. Um vai conversando com o outro. E quanto mais neurônios um conversar com o outro, melhor é o repertório. Mais neuroplasticidade eu faço. E quando eu sou assertivo, por exemplo, no músculo, o que está acontecendo, melhor vai ser. Porque eu vou estar melhor com o meu corpo no mundo. Verdade. Eu vou estar com um alinhamento postural. Então, eu vou segurar minha caneta diferente. Eu vou dar um abraço diferente. Eu vou saber mensurar a minha força do abraço. Nossa, essa questão da força é um desafio. Gente do céu. Ou põe de mais ou põe de menos. Como que eu trabalho isso? É através da fisioterapia. Não tô tirando os outros profissionais. Tem muito profissional. Não, é uma cooperação, gente. Entendeu? Faz tudo isso, porque é um conjunto. Sabe a soma de formiguinha? Sabe a formiguinha que ela faz lá? E aí ela consegue fazer uma casa enorme. Já viu? Uma casa enorme de formiga? Porque todo mundo somou junto. Exatamente. Porque todo mundo somou junto. Então, a gente consegue trabalhar o corpo como um todo. Então, essa é a riqueza da fisioterapia. E um outro ponto que eu quero colocar aqui. As crianças com TEA, eu não sei se é o caso da sua menina, mas normalmente elas têm uma frouxidão ligamentar mais. O joelho vai mais para trás do que comumente.
O pé plano. Eu O pé já plano. notei o braço, assim, a dobra do cotovelo, assim, parece que passa um pouquinho. Hoje em dia Você já parece que melhorou pensou? um pouco, mas quando ela era menor, era pior, assim, era bem. Nossa, dava até um nervosinho, assim, de ver. Então, como que eu vou carregar uma sacola com esse cotovelo que vai além? Eu vou ter que usar músculos Verdade. diferentes o que a natureza deu para ser. Nossa, é verdade. E aí você começa a descompensar, né? Descompensar. Como que eu vou andar com esse joelho que ele trava lá atrás? E esse pé que é plano? E aí, como que eu vou sentir Nossa, as essa irregularidades questão da do rua? pé é muito comum, gente. Vira e mexe, eu tenho mãe me perguntando essa questão do pé. E mãe busca no tratamento desse pé que é plano, que não tem a curvinha. O que acontece com esse pé, Karina? Por que ele fica assim? Por fraqueza muscular, por hipotonia, e aí um vai levando ao outro. Um vai levando ao outro, Eu porque ouvi falar eu que não tenho força. depois que a criança cresce e passa de uma certa idade, aí esse pé não vai mais mudar. É verdade isso? Não, não. Eu não acredito nisso, não. Eu Entendi. acredito no recrutamento da força correta. É que nunca Entendi. foi recrutado. Lógico que às vezes eu vou precisar entrar com uma palmilha, Uhum. eu vou precisar fazer um trabalho muscular específico, a gente vai usar aquelas bandagens, se a criança permitir sensorialmente. Se a criança permitir sensorialmente. Vou usar uma Uhum. bandagem, eu vou usar recursos, mas assim, que nunca mais tem jeito. Eu nunca digo isso para fisioterapia. Nunca digo isso para fisioterapia. Eu Você acho viu mais quantas efetivo. vertentes? É Você viu muita quantas coisas a coisa. gente. Muita coisa. E sabe Como o é que eu fico rico. pensando? Agora, assim, como analista do comportamento, né? Você está cursando, né, a pós em análise do comportamento, e a gente sabe que intervenção intensiva, essa é a prerrogativa da análise do comportamento. E intensiva, quer dizer, muitas horas dentro de um sete terapêutico. Eu fico imaginando essa criança, né, com essa falta de sustentação, tendo que ficar 3, 4 horas dentro de uma sessão. Eu sei que a sessão não é o tempo todo sentada na cadeirinha, né? A gente, como aplicador, a gente tenta trazer o maior dinamismo possível para essa sessão, mas mesmo assim, se é cansativo para nós que estamos aplicando, imagine para a criança que tem todo esse déficit muscular, né, de sustentação ligamentar, como você falou, permanecer numa sessão, né, de ensino, seja acadêmica, seja, enfim, de habilidades básicas, tendo que sustentar esse corpo, né? Eu já atendi uma criança uma vez que ela encostava assim, eu falava que ela parecia uma minhoquinha, assim, que ela ia escorregando, assim, sabe? Não conseguia ficar na cadeira. Você via que era molinho mesmo. Não, Alimentação, não, loucura. não é preguiça, né? E a gente precisa acabar com a história de que criança é preguiçosa. Criança é criança, criança é ativa. Se tá molinha, alguma coisa está acontecendo. A gente precisa procurar entender, né? A gente tem que pensar que o repertório dessas crianças, como você está falando, quando vai para um site terapeuta, que é muita coisa, a gente tem que pensar que ela também, ela não tem, por exemplo, você quando está cansada, você levanta, você faz esses seus ajustes, Exatamente. porque você sabe fazer. E a criança com autismo, ela não sabe o que é o corpo dela. É como se ela fosse presa dentro do corpinho dela. E é esse o papel da fisioterapia, tirar isso. Ela conhecer o corpo dela para ela relacionar com o outro. E aí, quando você está cansada, eu faço meus ajustes, eu dou uma espreguiçada. Ela sabe, ela tem repertório para fazer isso. E aí ela entra, às vezes, em um disruptivo, né? Ela entra e ela chora, e aí ela entra em comportamentos errados. Mas Sim, às vezes ela pode entrar, inclusive, num comportamento de esquiva, né? De fuga ali daquela demanda, e a gente está achando que ela é por sabe. motivo A, e na verdade não pode não ter relação, pode ser só o corpo dela pedindo, pelo amor de Deus, me dá uma pausa. Me dá uma pausa. Me dá uma chance.
né? Entendeu? Mas que Então, bacana, Karine. E aí? Agora me conta aí, quais são seus planos de atendimento? Como que é? Você atende em clínica? Você avalia as crianças? Me fala um pouco sobre o seu trabalho aqui em São José. Meu trabalho, ele tá, assim, enriquecedor. Que foram muitos anos parada, né? Assim, atendendo a domicílio. E aí surgiu uma oportunidade, eu não sei se você sabe, mas a clínica Atívia, Sim. do convênio Atívia, abriu uma clínica especialista para... clínica, chama Projeto Acolher, e é em aba. E aí tem a multiprofissional. Quando me chamaram, eu fiquei super entusiasmada por ser multiprofissional e por ser em autismo, né? E aí eu tô lá nesse momento. E eu estou reformando a minha sala. Lá eu só fico 3 períodos. Eu também estou reformando a minha sala e eu vou trabalhar. E a minha sala vai ser bem no centro da cidade. Eu escolhi um centro para que eu consiga pegar todos. Bem, na Euclides Miragaia, naquele edifício Sky 2. Não sei se você conhece. Sim, perto da casa do idoso do centro. Então legal, eu vou em torno de uns 2 meses eu vou abrir a minha clínica. Ah, e aí, que legal. Vai ser esse trabalho de fazer, entendeu? Com as crianças. Quando você abrir, vou levar a Valentina lá para você avaliar de novo para mim. Vamos ver como é que ela tá. Leve, sim. Então a gente precisa importante, né? A gente precisa. Meus olhos assim, voltaram totalmente para essa área. Eu acho que é uma necessidade assim, bem prioritária, pelo menos para mim, a Valentina. E é como eu falei para você, no passado eu tinha um pensamento de que a fisioterapia ela só ia contribuir quando a criança com autismo tinha um autismo de origem secundária, né, que vinha em razão de alguma questão neurológica mais invasiva, né, alguma doença genética ali mais, né, relevante na saúde no geral, e o autismo vinha como a comorbidade, né? E não como a questão principal na saúde. E eu vi que não tem nada a ver, não é somente nesses casos, né? Pelo contrário, até mesmo num autismo de nível de suporte 1, né? No autismo leve, a pessoa pode se beneficiar dessa avaliação, principalmente, né? Para compreender quais são os déficits, em primeiro lugar, sim, e para, a partir daí, buscar as melhores estratégias para aquele indivíduo. Eu acho que sim. É nesse sentido. E é nesse sentido que nós vamos fazer esse trabalho de formiguinha juntas. Para que mais mães saibam disso, né? Que mais mães pensem isso. Porque o profissional, ele também precisa estar habilitado a fazer. Exatamente. Não, você é assim um achado, né? Porque fisioterapeuta, psicomotricista e ainda que está aí buscando formação em análise do comportamento, você é a segunda que eu conheço, porque a primeira é minha supervisora, Fernanda Ornelas. Mas você é a segunda pessoa que eu conheço dessa área, né, que se interessou para olhar realmente para a pessoa com autismo, mas como você disse, existem muitos outros, né? Você falou, não, tem muitos. É que a gente acaba não conhecendo mesmo, então é o momento de a gente abrir esse canal de comunicação. Em São José eu conheço algumas pessoas que trabalham um pouco, mas não que fazem toda essa especialização. Mas em São Paulo sempre está na vanguarda, né? E aí em São Paulo tem grandes nomes e são os meus guias, os meus nortes, né? Para isso, para criança com autismo. E é tão fantástica a sessão, é tão fantástico, porque as crianças, eu acho que elas vão falando assim, eu posso dentro de uma sessão de fisioterapia. Eu tô ansiosa para começar a ver você postar aí no seu Instagram novo, né, profissional, mais informações, mais dicas, vídeos, para a gente se inteirar cada vez mais sobre esse tema. Eu quero te agradecer imensamente, Karina, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir aqui, explicar para a gente, né, os detalhes
interação que a fisioterapia tem na vida da pessoa com autismo, que é tão importante, né? Espero que esse seja o primeiro de muitos papos que a gente ainda vai ter a respeito desse tema, tá? E eu gostaria que você, então, falasse as suas palavras finais para quem está nos assistindo. Eu vou falar para todas as mães, profissionais, quem vizinho, quem está conosco, que essa live vai ficar gravada, né? Isso, E vai para o seu canal do YouTube. Então, vai para o canal dela do YouTube, que é o mesmo nome do Instagram. Então, assistam, divulguem o trabalho da fisioterapia, não só o da Karina, divulguem o trabalho da fisioterapia no autismo. E eu tenho uma frase que esse é o meu carro-chefe na fisioterapia com autismo. Aprender pelo corpo. Aprender pelo corpo. Vamos aprender pelo corpo. Vamos dar chance para essas crianças. E aí a gente dando chances, a gente vai mudar também a escola, porque a escola vai ver que o corpinho dessa criança precisa, não é só ela estar sentada numa cadeira para escrever, porque ela precisa primeiro aprender pelo corpo. Esse corpo ele precisa estar mais ativo. Esse cérebro precisa fazer mais conexões. Esse cerebelo precisa falar assim, eu tô aqui, eu tenho esse cerebelo. Esse meu cerebelo, ele funciona, ele tem mais conexões. E não esquecer que todo o trabalho é equipe multi. Ninguém faz nada assim. Todo mundo faz de mãozinhas dadas. Só a gente lembrar do exemplo da formiguinha. A formiguinha constrói grandes coisas. Uma grande casa, mas ela nunca fez sozinha. Uma formiguinha sozinha. Então é essa mensagem que eu quero deixar. Karina, muito obrigada. Deus abençoe sua trajetória, seu trabalho. Realmente conte comigo e vamos continuar juntas aí nessa divulgação, tá bom? Tá bom. Se alguma mãe quiser algum tema, né? Vamos lançar aqui. Se tiver algum tema específico, uma pergunta, né? Fique à vontade, coloque nos comentários. E aí a gente produz conteúdos novos a respeito. Conteúdos novos. E eu quero te agradecer mesmo, porque eu fui lá para falar com você e você se abriu de coração para mim, me chamou para trabalhar. Ela é enriquecedora e eu só tenho que te agradecer, que eu fui lá atrás, gente, eu fui atrás dela, lá atrás, e fui falar para ela, mas cadê a físio? E ela falou assim, então tá bom, então vamos falar da físio. Parabéns, viu? Exatamente. Parabéns mesmo para você e muito obrigada também. Imagina, eu acho assim, quem ganha são as crianças, né? Então isso que é o mais importante.